ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quinto. Bem, no episódio de hoje nós vamos contar uma história que marcou muito a aviação brasileira. Foi o acidente do voo TAM 402, ocorrido em 31 de outubro de 1996, quando menos de um minuto após sua decolagem, o avião desabou sobre uma rua no bairro do Jabaquara, causando um estrago monstruoso. Hoje vamos ver como medidas para otimizar lucros, uma vontade de resolver que atrapalhou e a absoluta incompetência da Prefeitura de São Paulo tornaram esse desastre numa história realmente marcante. Mas antes, Camila, quero saber o que o Drinco nos mandou hoje. Pois bem, o vinho de hoje é o Soraig Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2017, um vinho com nomão. Um tinto italiano que deixa um retrogosto forte e persistente. Sabe o que é o retrogosto? O que é o retrogosto? É aquele gostinho que fica depois que você bebe, sabe? Meio colado na língua. O que o coloca como um vinho único e muito saboroso. É ideal para um bom dia de frio intenso, como o que acontece no Nordeste brasileiro, né? Como diria nosso general Pazuello. Pazuello. Essa beleza... É Manuel, né? Se o presidente chama Eduardo. Aleatoriamente nome. Essa belezinha pode ser comprada por menos de 100 dinheirinhos lá no drinco.com.br. Vai lá e ajude este podcast a continuar firme e forte. Brinde? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, para começar, devo dizer que não manjo nada de aviação. Então você aí, ouvinte, que é profundo conhecedor do assunto, me perdoe aqui por alguma canelada técnica que eu venha a cometer. E tem vários detalhes técnicos nesse acidente. Enfim, feito o disclaimer, vamos lá. Em 1995, a TAM estava conquistando um espaço gigantesco no mercado brasileiro. E era reconhecida por isso, tendo ganhado o prêmio de empresa mais segura de transporte regional do mundo. Para comemorar o fato, a empresa escolheu um Fokker 100 e o pintou inteiro de azul com um gigante Number One na fuselagem. Este era o avião da Rota 402, que partia de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com direção ao aeroporto de Recife, com paradas em Curitiba, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e em Brasília. Nossa, era um catajeca. Catajeca. Entendi, era um avião catajeca. No dia 31 de outubro de 1996, o Fokker 100 fez seu voo regular até Curitiba. Partiu de lá às 6h30 da manhã, com direção a São Paulo, chegando às 7h30. Isso já devia ser de estranhar, porque sair um voo às 6h30 da manhã do aeroporto de Curitiba, que tem neblina e só abre às 8, já é espetacular. Enfim, era a rota. Nunca saiu um voo cedo de lá, já é milagroso. No desembarque, a tripulação do avião comunicou que havia uma falha no autothrottle, que, de maneira geral, é o sistema que comanda a manete de potência do avião automaticamente. Mas a falha nesse sistema não é problemática, afinal o piloto pode tomar o controle da aeronave a qualquer momento. Entretanto, a TAM decidiu que o avião deveria ir somente até o Rio de Janeiro, onde seria substituída para as demais partes da rota. Mas estava com problema, já não devia substituir ali? Pois é, né? Mas eles decidiram ir até o Rio. Entendi. O capitão José Antônio Moreno, 35 anos de idade e mais de 9.000 horas de voo, sendo 3.000 horas no Fokker 100, e o copiloto Ricardo Luiz Gomes Martins, 28 anos de idade e 4.000 horas de voo, sendo 160 horas no Fokker 100, e os comissários Marcelo Binotto, Flávia Fusetti Fernandes, Maricele Pires Carneiro e Janaína Caque dos Santos assumiram a aeronave para a ponte aérea. Naquela época, antes dos atentados de 11 de setembro, o comandante ficava na entrada do avião para receber os passageiros. 90 embarcaram, a maioria deles ligados ao setor financeiro. Executivos do Itaú, Bradesco, Chase Manhattan iam para o Rio fazer negócios. O dia estava calmo e bonito. Tudo certo para um voo rápido até o Rio. O Fokker 100 taxiou pelo aeroporto de Congonhas às 8h12. 5 minutos depois toca um alarme no cockpit.
mas os pilotos ignoram achando que o problema era o autothrottle. Ou seja, já sabiam de um problema e sabiam como contorná-lo. Às 8h24, a torre autoriza a decolagem. Às 8h26 e 36 segundos, o avião decola. 3 segundos depois, a concha do reversor do lado direito se abre pela primeira vez. A concha do reversor é, como eu vou explicar, uma peça que fica na turbina e deve se abrir na aterrissagem para ajudar na frenagem da aeronave. Tá, ela não deve se abrir quando o avião está decolando. E nem em voo. Em nenhum momento ela deve se abrir, a não Só ser na aterrissagem. na aterrissagem. Tá. Na cabine, o painel não deu nenhum sinal de alarme, mas o manete de aceleração do motor recuou violentamente, puxado por um sistema de cabos de segurança ligado ao reverso. Esse sistema serve para evitar que o reverso fique aberto com o motor acelerado. A tripulação, surpreendida por uma circunstância anormal nesta fase do voo, interpreta a falha como sendo o prosseguimento de uma indicação de falha do sistema de autothrottle e procura executar imediatamente uma ação corretiva. Entendi. Então eles estavam tudo achando que era o problema do autothrottle Sim. todo o tempo, E mas na verdade não era o problema do autothrottle, Não, era um outro problema. Era o reverso que estava abrindo e eles não tinham como saber, porque eles não teve nenhum aviso dizendo Não tem que era. aviso no painel, No painel não tem. mas o alarme que tocou, Ele é o mesmo do autothrottle, é o mesmo alarme. é o mesmo alarme. Entendi, mas o alarme estava tocando por causa do autothrottle ou Ele por só causa fez, desse outro? Ninguém não, sabe. ele só fez um bip que dizia que tinha um problema. E esse problema foi interpretado como sendo o autothrottle que eles já sabiam. Entendi, mas poderia ser outro problema, no caso, esse. Poderia ser outro Então problema. ninguém no caso sabe, desse. na verdade, o que o avião estava avisando, porque ele estava Ninguém avisando sabe. que teve um Os problema. pilotos não sabiam que estava acontecendo outro problema. Eles achavam que era chegaram a desligar o autothrottle novamente, mas continuou dando problema. Entendi. E esse defeito é cíclico. O reverso se fecha, mas volta a abrir outras 2 vezes em 10 segundos. Quando fechado, permite que o manete possa ser levado à frente. No momento que o reverso se abre, o manete volta a ser recuado e permanece travado. O avião estava a 129 pés. Em solo, o mecânico Antônio Bueno ouviu um barulho estranho. De dentro de um hangar da Líder Táxi Aéreo, localizado próximo à cabeceira 35, ele se virou e olhou para o céu. Sabia que era o barulho do reverso. Quando eu ouvi o barulho, olhei e vi a concha se abrindo, e outra vez, relatou mais tarde. O reverso abriu, gritava ele correndo pela pista de Congonhas. Eita, então esse cara percebeu tudo acontecendo Ele em viu tempo real. Em tempo real. Nossa, que absurdo, foi 1 minuto, né? Muito rápido. A perda de potência no motor número 2 fez com que a aeronave derivasse à direita, mantendo-se a baixa altitude e velocidade. Derivasse ou virasse? Tá. O copiloto avançou as manetes, mas elas retornaram à posição anterior quase que imediatamente. Os tripulantes aceleraram a turbina direita sempre que o equipamento permitia. Na segunda vez em que o manete direito recua, a mão do tripulante traz junto a manete do motor esquerdo. Por 4 segundos, os 2 motores ficaram com aceleração mínima. Então quer dizer que teve uma falha humana aí também. Sim, teve uma falha humana. Tá. Mas não era decisiva. Não, porque eles já estavam desesperados, tava na merda ali. Sim, eles não sabiam o que estava acontecendo. Tá. Em seguida, o copiloto empurra a manete totalmente para frente mais uma vez. O sistema de cabos de segurança que evita a abertura do reverso com o motor acelerado cede. O manete de aceleração da turbina direita é liberado, embora o reverso permaneça aberto. O defeito desestabiliza por completo a aeronave. Às 8h26 e 55 segundos, os manches começam a fazer um barulho vibrando intensamente. É o prenúncio que o avião entrou em stall, que é basicamente quando ele perde a sustentação para ficar no ar. Impulsionado para frente pelo motor esquerdo e para trás pela turbina direita, tomba para a direita no ângulo de inclinação de 39 graus e inicia sua descida final. 7 segundos depois, o sistema de aviso do avião começa a berrar: Don't sink, don't sink. 2 segundos depois, o avião colide contra um primeiro prédio de 2 andares na rua Jurupari, número 40. Em seguida, choca-se contra um segundo prédio e perde parte de sua asa direita. Na sequência, arranca o telhado de um sobrado e faz sua primeira vítima fatal em solo, o pedreiro Tadao Funada, que fazia reparos no local e morreu carbonizado. Gente, imagina você tá no prédio também. Não, na verdade é assim, tipo, no avião é desesperador, porque você já tá... Você tá vendo bater. Você tá vendo, você sabe que você vai morrer, mas assim, tá no prédio, você não tá nada. Imagina o barulho que faz bater um avião no seu prédio que você tá distraído, assim. Sim, aí, de repente, bate um avião. E era super cedo, né? Era 8 e pouco da manhã. Então as pessoas saem de casa e tal, bate um avião no seu prédio.
Por fim, o Fokker 100 cai sobre diversas casas na rua Luiz Orsini de Castro, no Jabaquara, a cerca de 2 quilômetros do aeroporto, causando grande destruição e fazendo mais 2 vítimas em solo. O professor Marco Antônio de Oliveira, soterrado em sua garagem, e o cunhado dele, Dirceu Barbosa Geraldo, que estava na calçada. Esse chegou a ser hospitalizado, mas com queimaduras de 3º grau em 75% do corpo, faleceu cerca de 30 dias depois do acidente. A bordo, todos morreram. Que tristeza, né? Foi segundos, né? Foi 1 minuto, né? De voo. E aí tudo isso aconteceu. Parece absurdo, né? Tipo, quando se descreve, parece que... Quanto tempo demorou para descrever? Tipo, tudo que aconteceu em 1 minuto. Em 1 minuto, né? Foi muito rápido, assim. E a tripulação não sabia, os comandantes não sabiam exatamente qual era o problema. Em solo, o inferno. Como o tanque estava cheio e a rua Luiz Orsini de Castro, onde caiu, é uma ladeira, o querosene escorreu e produziu fogo e explosões numa extensão de 200 metros abaixo do conjunto de casas, atingindo diretamente. Nossa. 7 carros explodiram nesse rastro. Agora eu vou ser gráfico e dar uma ideia da loucura que foi. E se você é sensível, avance uns 30 segundos aqui no nosso episódio. A dona de casa, Sônia Regina, estava no quintal lavando roupa no tanque quando a turbina do avião arrombou a laje de sua casa. Junto com a turbina vieram 7 cadáveres. 3 foram parar na sala e 4 no quintal. De repente, uma bola de fogo chegou até Sônia como se fosse um maçarico. Era o combustível que vazava. Desesperada, Sônia se pendurou em uma calha, subiu até a caixa d'água e de lá pulou para o telhado. Para que se salvassem, os vizinhos providenciaram uma grande tábua que serviu de rampa. Por sorte, ela estava só em casa. Suas 2 filhas estavam na escola. Nossa, eu quero deixar... É absurdo, tipo, você pensar que você tá lavando roupa e caem 7 cadáveres na sua casa, mas assim... A Sônia, ela é ágil, né? Ninja, né? Ela subiu assim, tipo... que o desespero não faz, né? Ela saiu subindo que nem Homem-Aranha ali. Ela se pendurou na calha e subiu na caixa d'água. Eu, tipo, eu nunca ia conseguir fazer isso. No desespero, talvez. Sei lá, mano, mas, tipo, eu fiquei chocado. Arnaldo Leonardo decidiu mostrar para sua esposa, Conceição, a nova cobertura que havia sido instalada sobre a garagem onde estava o carro que tinham recentemente comprado. Um Logos 0 km. Será que ainda existe Logos? Nem sei. Os 2 olharam pela janela do quarto no 2º andar do sobrado e, em seguida, foram para as escadas em direção à cozinha para tomar o café da manhã. Naquele instante, o trem de pouso do Fokker entrou violentamente no quarto deles, derrubando a parte das paredes. Eles saíram segundos antes. Poucos segundos. Gente do céu. Eu sei algumas coisas sobre esse acidente que são muito horríveis. Sim. Depois eu posso te contar. Eu poderia falar mais, mas para por aqui. Já deu para ter uma ideia do desastre que foi, né? Eu tenho uns amigos que trabalhavam no jornal nessa época e eles foram chamados lá para ser os primeiros jornalistas a chegarem, assim. E parece que era, tipo, a situação foi brutal, assim. Foi, parecia... Você vê as imagens, assim, parece zona de guerra, né? Vila Santa Catarina, né? Jardim de Santa Catarina. Jardim de Santa Catarina. Enfim, agora eu vou falar do despreparo da Prefeitura de São Paulo naquela época com o Dr. Paulo Maluf. Incompetência. O Corpo de Bombeiros chegou até que rápido, mas não estavam preparados. Então começaram a enfileirar os corpos em 100 sacos no meio da rua. Levou quase 1 hora até conseguirem cobrir os corpos. Não houve isolamento do local, então muita gente ia lá pegar pedaços do avião, o que iria atrapalhar a investigação posterior. Brasileiro pegando um souvenir, assim. Caiu o avião, caiu um pedaço. Souvenir de tragédia, né? Isso. Ai, que beleza. Foi o caos. 1 semana depois do acidente, o subsecretário da prefeitura para a região mandou uma carta para todos os moradores avisando que eles tinham 7 dias para arrumar as casas. Caso contrário, seriam multados. É mole? Mas pelo menos ele perdeu o emprego. Como assim? Ele mandou uma carta dizendo... vocês... 7 dias para arrumar a casa. Depois do acidente? Depois do acidente. Como assim? Ele pode fazer isso? Em teoria, assim, se tem alguma... Sua propriedade está destruída ou tem algum risco, a prefeitura pode te obrigar a consertar. Mas convenhamos, né? Não, absurdo. Completamente surreal, assim. Não achei nem que uma pessoa pudesse fazer isso, na verdade. Mas podem. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, assumiu a investigação. Eu vou pular direto para a conclusão, porque os investigadores foram atacados por todo mundo, inclusive a imprensa, porque eles queriam as respostas em 1 semana e queda de avião nunca é uma investigação rápida. Não, em geral demora anos, assim, porque
Sim. Até refazer tudo, remontar o avião. Mas como foi uma comoção, né? A imprensa o dia inteiro batendo no assunto, assim, os caras queriam respostas rápidas. Né? Eu acho que os 2 acidentes da TAM foram os mais chocantes pro Brasil, assim, eu acho. Porque foram em área urbana, né? Foram os 2 ali em Congonhas, né? Que é tipo no centro de São Paulo. Sim. Acho que um aeroporto pequeno, né? E depois o da Chapecoense e tal, mas aí tipo, não foi no Brasil. Teve aquele da Gol também, né? Que bateu com o Embraer ela. Mas o da Gol caiu no meio da floresta. Caiu no meio da floresta. Bom, enfim, o resultado concluiu que a causa principal foi mesmo a abertura do reverso por conta de uma falha de uma peça. E essa falha foi causada porque a Fokker mudou o processo de produção do avião. Aqui eu não vou saber explicar detalhadamente, né, assim, como funcionam as coisas, mas basicamente era para economizar. Eles mudaram o fluxo de energia para o reverso, que baixou a taxa de possível falha de 1 em 1 bilhão para 1 em 10 milhões. E dá para entender o risco que correram a economizar. Sim, bem alto. Tudo bem que 1 em 10 milhões é equivalente a ganhar na loteria. Mas antes... A perder na loteria nesse caso. Né? Não, assim, 1 em 10 milhões é a mesma proporção que você tem para ganhar na loteria. Mas 1 em 1 bilhão é quase impossível de falhar. Eles não deviam ter economizado. Nunca se deve economizar, né? Que nem o que aconteceu com a Boeing agora, que os caras trocaram também o negócio, caiu 3 aviões seguidos, assim, Sim. Do mesmo. Mas pelo menos tiraram de circulação. Né? Mas depois de 3 aviões caírem, Depois né? de 3 aviões caírem. A TAM também foi responsabilizada por não dar nenhum treinamento para os pilotos em caso de abertura dos reversos em decolagem. Mas os caras nem sabiam que o reverso estava aberto, né? Mas não tinha treinamento. Nunca houve um treinamento tipo, supondo que o reverso se abra, o que você faz? Não devia estar... Eles não sabiam. Eles precisavam saber que o reverso estava aberto. Mas eles também não tinham nenhuma... Talvez se eles tivessem treinamento, eles pudessem identificar que não era o autothrottle. Mas eles deviam avisar no painel, né? Isso deveria também. avisar no painel. E por incrível que pareça, os pilotos foram inocentados. Que em geral eles são sempre os... culpam os pilotos, né? Sempre culpam os pilotos, né? Mas ainda citaram que se eles tivessem seguido o procedimento padrão, ou seja, não tomar nenhuma ação antes de 400 pés, eles estavam a 129 pés de altura, seria muito provável que o piloto conseguisse levar o avião de volta. Se ele não tivesse feito nada, teria sido melhor. Teria sido melhor. Ele deixar acontecer, depois voltar. Porque aí o avião se estabiliza em certo momento mesmo. Mas eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Não dá para pensar num ser humano com um avião que está fazendo umas coisas que não deve fazer para o cara não reagir, assim, isso é absurdo. No final das contas, assim, o puxar dos manetes selou o destino deles. Mas eles não tinham como saber, né? Achavam que era outra falha. Não, foi absurdo terem deixado o avião sair com essa primeira falha, porque foi isso que causou tudo, na verdade. Mas isso é uma coisa comum, assim, o sistema de autothrottle quando cai não impede, porque aí é meio voar manual. Não importa. Assim, se tem um sistema que não está funcionando apropriadamente, não tem por que o avião sair do solo. Eu concordo, mas assim, não é uma falha considerada pela segurança da aviação como problemática. Mas tem que começar a ser considerada, porque é uma falha que pode... mascarar outras falhas. Então, justamente o que aconteceu. Na verdade, o problema aí foi que não havia esse aviso para o reverso, né? Isso foi revisto depois. Foi mascarada pelo autothrottle. Foi mascarada pelo autothrottle, mas se tivesse um aviso correto para o reverso, o autothrottle nunca teria sido levado em consideração pelos pilotos. Sim, isso é verdade, também. Foram emitidas recomendações para os órgãos homologadores primários, melhorando a qualidade das análises de todos os boletins. Para a divisão de homologação, estudar uma proposta de instalar uma câmera no cockpit, a Fokker para modificar o sistema elétrico do sistema do reverso, de forma a satisfazer os requisitos de aeronavegabilidade e rever os feedback cable, e a TAM para alterar o livro de bordo, objetivando melhor os registros das panes, desenvolvendo um programa com o objetivo de listar todas as situações de falhas básicas, dar maior ênfase ao treinamento realizado nos simuladores com relação à abertura dos reversos nas diversas fases do voo e enfatizar a importância de não tomada de ação abaixo de 400 pés. Entendi. Em teoria, todas foram acatadas. Então você não deve nunca mexer nada, fazer antes dos 400 pés. Antes dos 400 pés. Tá. E cabe falar aqui que os familiares das vítimas e moradores levaram mais de 10 anos para receber uma indenização. E hoje, ainda, 24 anos depois, há 7 ações sem julgamento de 6 moradores e de um parente de vítima. Nunca receberam nada. É um absurdo que isso. Fazem. Isso devia ter sido pago muito, muito rapidamente. Sim, mas a TAM foi entrando com ações e ações para
postergar contestações e levou mais de 10 anos para alguém receber alguma coisa. Nossa, horrível, né? Muito. Na época, o acidente do voo 402 foi a maior tragédia aérea em área urbana no Brasil, sendo superado somente em 2007, também em São Paulo e também com a TAM, quando um avião não conseguiu parar durante o pouso e bateu em um prédio da própria companhia. 199 pessoas morreram. E aí, Camila, o que você acha da história toda? Tá com medo de voar? Medo de voar? Não. Assim, acidentes acontecem, né? É claro que se você estiver num avião, um acidente que acontece, a chance de você morrer é muito maior, assim. Mas é um meio até seguro, assim. Não, proporcionalmente tem poucos acidentes. Né? Assim, e não dá para abrir mão de voar em algumas situações, assim. A gente mora em outro continente com relação ao Brasil, então, tipo, a gente teria que ir de barco para lá. No final das contas, assim, a culpa do acidente, na minha opinião, assim, é totalmente da Fokker, assim, que resolveu mudar o negócio para economizar alguns centavos na produção. Para mim foi totalmente da TAM. Da TAM? Porque se um avião está com qualquer problema, ele não deve sair do solo. Tudo bem, concordo que a TAM também seja culpada, mas eu acho que assim, a mudança os caras baixaram uma taxa de erro brutalmente. Sim, assim. a Fokker é responsável pela falha da peça, mas a TAM é responsável pela manutenção do avião. Sim, e houve falha de manutenção. E se tivesse feito uma manutenção correta, teria percebido a falha da peça. Sim. Se tivessem olhado o avião na hora que ele pousou, o que está acontecendo no autothrottle? Alguém ia perceber que estava com um problema no reverso. E aí, então, para mim, a culpa é totalmente da TAM. É claro que a Fokker pode ser responsabilizada também, mas do acidente em si. Eu acho triste demais, assim, né? Morreram muitas pessoas, assim, de uma forma muito estúpida. É bem assustador, assim. Mas é um acidente também, né? Que em geral, como todo acidente aéreo, é um acumulado de falhas técnicas com falhas humanas, assim, e falhas corporativas empresariais, né? Que são as piores em geral. Né? Teve muita reclamação com a TAM, assim, que eles liberaram a lista de mortos do acidente para a imprensa, não avisaram os familiares. Muita gente ficou sabendo pela Globo, assim, sabe? Foi horrível. Eu lembro desse acidente. Eu já morava em São Paulo faz aqui uns 2 anos. Eu lembro de ligar a TV, assim, e ficar meio acompanhando, porque era de manhã. E acho que foi um dia que não tinha faculdade, eu não lembro. Mas eu lembro de ficar meio acompanhando, assim, essas coisas todas. E depois os amigos jornalistas chegarem em casa, porque eu morava, tipo, numa república. E aí eles ficavam meio contando, tinha um vai e vem de gente, né? E sempre ficavam contando como tinham sido as matérias e tal. Eu lembro que a história dos sacos foi contada também, essa coisa do saco de cadáver que demorou muito tempo para chegar, assim, foi horrível. Enfim, eu lembro disso, assim, de algumas coisas que as pessoas ficaram muito chocadas, porque tinha sido um acidente muito próximo, assim, né? Muito perto de todo mundo, assim. Nessa época eu estava trabalhando lá no banco de dados da Folha, e foi um corre, assim, que tive que procurar dezenas de fotos de acidentes aéreos para ilustrar matérias sobre, tipo, veja outros acidentes da história. Sim. Mas uma tranqueira, assim, e acho que mostrou um despreparo total, assim, de tragédias de grande porte. Quando acontecem, assim, as autoridades brasileiras não estão preparadas. Não, assim. O Brasil ele não reage bem a tragédias, né? Nunca. É muito louco isso, assim, não reage nem a queda de avião, nem a rompimento de barragem. Depende da boa vontade de alguns bombeiros que são... Não tem muito plano, assim, isso que eu acho incrível, assim, não tem plano de contingência, sabe? Exatamente, meio vai lá e vê o que você ninguém consegue fazer. Pensou, né? E se acontecer de cair um avião aqui, porra, Congonhas, pelo amor de Deus, que sabe? É no meio da cidade, né? Não é que, é um aeroporto que obviamente vai dar merda, sabe? Sim, em algum momento vai ter um acidente, né? Que é no Rio, assim, aquele outro que eu esqueci. Que é o Santos Dumont, né? É o que você decola praticamente no mar. No mar. Então, assim, é assustador mesmo. A pista de Congonhas não é tão longa, né? Nossa, é assustador. Congonhas decolar e pousar em Congonhas é assustador. Então, e é estranho, assim, não, foi um bate-cabeça no resgate ali dos corpos, no atendimento das famílias, das casas atingidas, assim, os caras não tinham plano nenhum, meio que saíram, vamos fazendo aqui. Defesa civil, né? Falta defesa civil no Brasil, assim. Sim, basicamente nessa
Nessa daí foram os bombeiros e o pessoal do ML que tava coordenando as paradas. Isso é outra coisa que também dá um pau gigantesco às vezes, né? Que o ML lota, os caras não tem plano de B, assim, sabe? De refrigeração, assim, tipo, que vai fazer. Né? Sempre dá umas cacas, assim. Enfim, é Brasil. Eu acho que, tipo, vale a pena falar para as novas gerações, já que a gente tá velho e tal, para investir em trabalhar com planos de defesa civil para o país. Pensar em planos, né? Pensar que essas coisas vão acontecer, sabe? Tipo, elas vão continuar acontecendo. Vai ter acidente. E provavelmente vai ter outras barragens, né? Sim, vai ter outras barragens, vai ter outros acidentes aéreos, sabe? Vai acontecer, é da vida, sabe? De alguma maneira. Sim. Vai ter incêndios terríveis. Aí a gente precisa ter contínuos deslizamentos enormes. Isso todo ano tem, né? Então continua sempre a mesma bagunça. Ter defesa civil, né, organizada, com planos de contingência, sabe? Contingenciamento, né, que chama. Inundações, enfim, é isso. Bom, esse foi o episódio de hoje. E se alguém aqui quiser falar com a gente sobre os seus medos de voar, como faz, Camila? Não fala, porque você já tem muito medo de voar, e se você ficar falando isso pra gente... Ajuda a liberar, né? O Danilo não vai voar mais. Eu não gosto de voar, não. E aí vai ser ruim. Então, assim, você conta pro seu terapeuta, mas se você quiser falar sobre outro assunto com a gente, aí você pode mandar um e-mail pro contato@muitopior.com.br ou mandar uma mensagem por DM, um comentário lá no Facebook, que é o Muito Pior Podcast. Ou usar o Twitter para fazer isso, que é @muitopior, que é um bom lugar também, a gente aparece lá sempre. Ou, se você é um YouTube fan, vai pro YouTube, né, que nem vou falar. Vai pro YouTube e faz um comente. Aproveitar aqui e mandar um abraço pra Juliana, que deixou um comentário bem fofo pra gente lá no YouTube. No YouTube? Obrigada, Juliana. Aliás, se você quiser que a gente fale alguma coisa aqui, é só mandar uma mensagem pra gente. A gente manda... Dá um salve, né? A gente manda feliz aniversário pras crianças. Pras crianças não, que a gente fala palavrão, então é só pros adultos. Pros adultos. Tá. E é isso, acho que eu falei todos os canais, né? Muitopior.com.br, nosso site. É o site, muitopior.com.br, que é onde tudo começou. Sim. E aí, vambora? Vamos, semana que vem só. A gente vai embora só semana que vem? Não quero ficar aqui. A gente vai embora e só volta semana que vem. Tá, então eu tô indo embora voando. Eu não, vou andando. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Ao vivo é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.